Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia e hoje estamos com o melhor, Chiquini, pessoal. Estamos com o canal do Chiquini aqui. Todos os créditos ao canal do Chiquini. Lembrando que o link está na descrição e no comentário fixado. E quem apoia ele aí já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Mas eu apoio o ministro Alexandre de maneira inquestionável. Eu acho que o Brasil deve muito ao ministro Alexandre de Moraes. Eu sou plenamente solidário ao ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que se nós estamos aqui hoje num ambiente democrático, devemos muito ao ministro Alexandre de Moraes, e eu sei que a história vai lhe fazer justiça. Eu tenho pena daqueles que se iludem com o fato de o Gilmar Mendes ter que ser, por exemplo, poupado de uma lei Magnitsky. Aquele que se iludem que o Gilmar Mendes ele é um interlocutor. Não. Nessa conversa de não vamos criticar o Gilmar Mendes, vamos poupar o Gilmar Mendes, o presidente Bolsonaro é o primeiro preso político da história do Brasil que está sendo oficialmente torturado dentro de casa pelo Estado formal. É o primeiro preso político que a sua esposa e sua filha menor estão sendo torturadas juntas. Porque tem-se uma visão equivocada de que o Alexandre de Moraes age por conta. Não, ele não age por conta. Mas sabemos que o que o Alexandre de Moraes tem feito pelo Brasil é apenas expor uma insegurança jurídica que está trazendo prejuízos irreparáveis à nossa economia. Para além de toda a injustiça, 8 de janeiro, quantos inocentes presos, esses processos em atropelo, prisões preventivas, para além de toda a injustiça que já partiu da caneta do ministro Alexandre de Moraes, Gui, para além de tudo isso, tá? A insegurança jurídica que o Alexandre de Moraes trouxe ao Brasil, suspendendo o X na canetada, agora essas mensagens que estão vazando dele, tudo isso gera uma insegurança jurídica e o reflexo, ele é imediatamente na economia. O reflexo, ele é real na economia. Não tem como você ter um país economicamente saudável sem segurança jurídica. Ninguém vai investir o seu dinheiro em um local que você pode acordar com dinheiro bloqueado, em um local que se você executa um contrato, a jurisprudência do tribunal mudou e aquele contrato não vale mais. Então é essa fama que o Brasil está tendo, um local de injustiça e de insegurança jurídica. É a fome e a vontade de comer que está levando o nosso país para o buraco. Pouca gente sabe, mas o Gilmar Mendes é quem está por trás do Alexandre de Moraes. Tá? A cabeça pensante da Suprema Corte é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes ele é um mentor do Alexandre de Moraes. Veja que o Alexandre de Moraes ele surge em um momento que o Gilmar Mendes está em desgaste. Se vocês lembrarem, o Gilmar Mendes estava no auge do seu desgaste quando surge o Alexandre de Moraes e toma um novo protagonismo, abrindo ali um pouco um caminho para respiro do Gilmar Mendes. Mas por que eu falo isso? Porque, infelizmente, tem muita gente que mira o canhão para várias outras pessoas e esquece do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, que nem tem muita gente querendo, vamos proteger o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele é o homem por trás do Alexandre de Moraes. É ele quem blinda o Alexandre de Moraes na Suprema Corte. O Gilmar Mendes ele vai se aposentar, Gui, só em abril de 2030. Abril de 2030 é a aposentadoria do Gilmar Mendes. Até lá, ele vai proteger o Alexandre de Moraes. Até lá, o STF não vai largar a mão do Alexandre de Moraes. Essa é uma realidade. Então, o Gilmar Mendes ele tem que se posicionar dessa forma, porque ele tem uma dívida de gratidão com o Alexandre de Moraes. Ele tem que se posicionar dessa forma. Tá? A Suprema Corte tem sido hoje o voto de Minerva em uma discussão política, e é o voto que mais vale, que é a caneta. Então, isso que nós estamos vendo é aquilo que o Barroso disse, né, que o STF se tornou um órgão político. Isso é muito preocupante a partir do momento que o STF começa a se meter em todos os assuntos. A Câmara está analisando agora uma proposta de emenda constitucional que já foi aprovada no Senado. Tá? E essa proposta ela não é ruim não, e eu estou de acordo com ela. O que acontece? Se o STF é um órgão político, nós precisamos tirar julgamentos e processos desse órgão político. É necessário, então, levar processos judiciais
para um órgão que seja legítimo. Tirar o foro privilegiado não é proteger criminosos, pelo contrário, é mandar processos para juízes imparciais. Juízes de primeiro grau, que são juízes que vão analisar futuros processos de deputados, de senadores, que não terão mais prerrogativa no STF, são juízes concursados que não vão no lead da entrevista e que não vão fazer articulações políticas, como Gilmar Mendes diz. Ele disse numa outra entrevista, eu sou um articulador. Juiz de primeiro grau que passou num concurso não prenderia aquelas pessoas de 8 de janeiro. Não processaria o Jair Bolsonaro, não prenderia o Felipe Martins. Eu confio infinitamente mais na justiça de primeiro grau, em juízes concursados, do que na Suprema Corte. E uma outra coisa também que é importante nisso é tirar das garras do tribunal político a mordaça que muitas vezes se coloca. Tem gente que está em inquérito no STF, políticos de carreira, há 10 anos, Gui. Então você imagina você ter um inquérito em andamento no STF há 10 anos. Por quê? Para uma mordaça. Então vota com o Supremo aqui, senão eu ponho o teu inquérito para andar. Então é isso que as pessoas têm que começar a entender. Esse tribunal se tornou um tribunal político, sem qualquer credibilidade, e é muito importante que esse tribunal se esvazie sua competência. Quanto menos puder depender de STF, melhor. Então essa PEC é também o motivo, essa PEC também tem a finalidade de esvaziar condutas como essa, porque o povo brasileiro, só olhar o chat, o povo brasileiro não aguenta mais ter três casas legislativas. A Câmara, o Senado e a Suprema Corte, Gui. Primeira sessão da CPMI do INSS já deixou rastros de parcialidade e cheirinho de pizza no ar. A ausência do nome do Frei Chico entre os convocados chamou a atenção. Vamos acionar a repórter Berenice Leite, que traz as informações. Tem jornalista do consórcio falando em acordão para livrar o irmão de Lula. A gente vai entender tudo aqui com a nossa querida Berenice Leite. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Oi, Geise, muito boa tarde para você, para todos que nos assistem. Bom, ainda ontem, eu trouxe essa situação porque vários veículos de comunicação estão dando notícias desencontradas em relação à possibilidade de Frei Chico não depor na CPMI do INSS. Ainda ontem nós desmentimos essa informação que dava conta de que o próprio presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, teria dito que ele não deveria ser chamado, que não aconteceu, ali na coletiva de imprensa, e logo após vem essa outra notícia falsa dizendo que a oposição teria feito um acordão para não convocar o Frei Chico, o que não faz o menor sentido. Eu conversei com várias lideranças de partidos de direita que compõem a oposição e fazem parte do colegiado que desmentiram essa informação, até porque um dos principais alvos da investigação deve ser o irmão do presidente Lula, conhecido como Frei Chico, vice-presidente do Sindinap, um dos principais sindicatos envolvidos nos descontos ilegais na folha dos aposentados e pensionistas. Então, aqui temos a informação segura de que a informação é falsa. Frei Chico, sim, deve ser convocado. Isso não aconteceu ainda, porque dentro do plano de trabalho foi traçado ali um cronograma, e eles vão seguir uma linha cronológica que vem desde 2015 até os dias de hoje. E nesse primeiro momento, eles priorizaram convocar ex-presidentes do INSS e ministros de governos anteriores que estavam na pasta da Previdência. Inclusive, já foi aprovado o nome de Carlos Lupe e tem ali um nome muito importante também aprovado já nesses primeiros requerimentos, que é o do Antônio Carlos Camilo Santana, conhecido como Careca do INSS, que é apontado como um dos organizadores, operadores do esquema que desviaria esse dinheiro, enfim. Tudo isso vai ser revelado nesse colegiado, e são 180 dias de investigação, então ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. E olha, para não dizer que a gente está só no disse-me-disse, a gente trouxe a fala aqui do deputado Marcel Van Hatten, que fez questão de desmentir a notícia do jornalista. Vamos ver. A oposição fez acordo com o governo para blindar o irmão do Lula
Mas que fake news absurda do Globo, mais uma. E o pior é que o repórter que fez essa fake news mandou no meu WhatsApp na lista de transmissão, eu disse que não era verdade e ele não me respondeu, só continuou mandando depois as outras matérias que escreve e simplesmente não corrigiu a informação. Então estou fazendo esse vídeo aqui para que você saiba que não vamos blindar ninguém, muito menos o irmão do Lula. Lamentável, né, Geise? Quando nós jornalistas temos justamente essa função, cara, informação, esse tipo de situação acontece, o jornalista parece que teve a oportunidade de poder corrigir ou até nem publicar, mas preferiu ignorar e colocar ali achismos. Volto com você. Mudando de assunto agora, Berê, Hugo Mota colocou na pauta 2 PECs que restringem a ação do STF. Como que a oposição e a base do governo reagiram a essa ação do presidente da Câmara, né, que anda muito mais sendo presidente ali do PT e do STF do que da Câmara dos Deputados? Pois é, finalmente a PEC do foro privilegiado vai entrar, já está desde as primeiras horas da manhã constando na pauta de hoje e deve ser votado em sessão plenária. Além disso, também a PEC das prerrogativas, que de certa forma foi batizada de PEC da blindagem de forma pejorativa pela esquerda, porque eles dizem que é uma forma de blindar os deputados, já que a oposição ela faz questão da aprovação de ambas propostas de emenda à Constituição para, na verdade, resguardar o seu direito de fala aqui na tribuna. Nós já tivemos episódios, inclusive, do deputado próprio Marcel Van Hatten, deputado Nicolas Ferreira, entre tantos outros deputados de direita que às vezes falam aqui no plenário, né, durante seus discursos na tribuna e depois recebem processos, são investigados por simplesmente falar, né? Então a questão ali da prerrogativa de falar não está sendo resguardada. Então essa PEC é justamente para proteger e, na verdade, resguardar a liberdade de expressão desses parlamentares. Além disso, tem também a votação da PEC do foro privilegiado, que vocês já sabem qual é o objetivo também, né? As próprias lideranças aqui dos partidos que defendem essa pauta falam que os parlamentares que têm processo lá no STF, né? Porque quando for privilegiado, é o Supremo que julga, não passa por outras instâncias. Então, isso acaba sendo motivo de chantagem quando as pautas não agradam ali alguma parte, algum lobby aqui dentro do Congresso Nacional. A gente tem um exemplo, por exemplo, aqui da época que era para ser votado o voto impresso, né? Tivemos ministros do STF fazendo lobby aqui e uma pauta que estava prestes a ser aprovada, o voto impresso, auditável, isso acabou tendo uma virada de mesa após a visita de alguns ministros aqui na Câmara dos Deputados. Então, além disso, né, a oposição, a gente tem que lembrar que já são mais de 8 anos que essa pauta está aqui, já foi aprovada no Senado e, se não houver nenhuma alteração no texto hoje, ela segue para a sanção do presidente da República. A esquerda, a base aliada do governo, é totalmente contra a derrubada da PEC do foro privilegiado. E temos aí várias figuras, né, políticos de esquerda que foram privilegiados por terem ali pessoas conhecidas dentro do Supremo e que acabaram tendo seus processos anulados. Então, é uma questão mesmo de interesses o que está acontecendo. Agora, chamou a atenção o presidente da Casa, Hugo Mota, ter colocado na pauta porque ele estava resistente até as últimas semanas. Então, a oposição trabalhou muito, né, nessas últimas horas, porque o Centrão está dividido e existe, sim, a possibilidade dessa PEC não ser aprovada, né? Então, a oposição está fazendo esse trabalho, né, de conversar com os parlamentares de centro e tentar ganhar isso no voto, porque caso isso não aconteça, a PEC será enterrada de vez. Geise. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Você gostou desse conteúdo? Fala, meu pessoal. O que vocês acharam do vídeo? Deixe sua opinião, seu comentário, que é muito importante pra gente. Quem não tiver uma opinião aí, não quiser dizer nada, deixe só uma boa tarde, uma boa noite aí. Oi já é o suficiente para esse vídeo chegar para mais pessoas. E deixamos os créditos ao canal do Chiquinho,
que o link está na descrição e no comentário fixado, e a revista Oeste. Nós pegamos do jornal Oeste também essa parte aí do trecho do Hugo Mota aí, e do Van Hatter desmentindo a Globo News aí com fake news. Estamos aqui no Conexão Política. Pessoal, lembrando para você deixar o like, um minutinho aí, um segundinho, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Ministério Público Federal, Lula reconduz Paulo Gonetti à PGR e há poucos dias do julgamento de Bolsonaro no STF. Nomeação ainda será apreciada pelo senador. Procurador pediu reforço no monitoramento do ex-presidente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, oficializou nesta quarta-feira, dia 27, a condução de Paulo Gonetti ao cargo de Procurador-Geral da República. O mandado terá duração de 2 anos e precisa ser aprovado pelo Senado. Após sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, Gonetti, que assumiu a PGR em 2023, foi conduzido em meio à proximidade do julgamento de Jair Bolsonaro no STF. Marcado para 2 de setembro, o ex-presidente responde à acusação de tentativa de golpe após as eleições de 2022. 2 dias antes de recondução, o procurador pediu reforço na vigilância de Bolsonaro, defendendo equipes policiais que de prontidão em tempo integral. Recomenda-se equipes de prontidão em tempo integral, sem que isso seja intrusivo ao ambiente domiciliar ou perturbado à vizinhança, escreveu Gonetti em ofício enviado à corte. Que isso, Gonetti aí tem que cair na magnífica, isso sim tá perturbando demais esse cara. Não é desejando mal, mas tem que tomar um tapão de Trump aqui, ó, no pé do ouvido pra ele não virar gente, cara. Quem que quer colocar policial 24 horas na casa de Bolsonaro aí, pessoal? Querem colocar dentro da casa ainda. Jesus, é mais fácil prender, já tá preso, tem mais o que fazer, mas não tá preso, tá, pode fazer, não tem celular, polícia tá dentro de casa, é pior ainda que afeta a filha e a esposa, a Michele Bolsonaro, e a sua filha aí de Bolsonaro também estão sendo afetados pela essa decisão aí do Gonetti. Gonetti tem que sofrer as mesmas consequências aí, tem que cair mesmo na magnífica. Esses ministros, esses apoiadores de Moraes, tem que todos pagar com a mesma moeda, sofrendo aí também. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, isso vai passar, essa ditadura, Moraes vai cair, a gente tem fé, a gente ora todo dia por isso. Então é isso, pessoal. Olha aí para proteger o Bolsonaro aí, trazer, chegar Moraes aí do poder, e Gonetti, não deseja mal assim, mas que Gonetti caia na magnífica. E até a próxima, pessoal.